Fala pessoal, nossa próxima questão aqui é a questão 13 da prova de professor do governo de Santa Catarina, que é uma prova realizada em 2024. Essa questão aqui é uma questão de cinemática que diz o seguinte, vamos ler. Considere as afirmativas relacionadas ao deslocamento, à velocidade e à aceleração apresentadas a seguir. Registre V para verdade para as verdadeiras e F para falsas. Primeira, a velocidade instantânea de um objeto é sempre igual à sua velocidade média. Então, ele está dizendo que a velocidade instantânea é sempre igual à velocidade média, em um intervalo de tempo finito. Bom, pessoal, isso aqui não é verdade. A velocidade instantânea, como o nome já está dizendo, é a velocidade em cada instante. Ou seja, quando eu faço o intervalo de tempo tender a zero. Só vai ser igual quando eu tiver uma velocidade constante, no caso de um movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, por exemplo. Porque aí, nesse caso, a velocidade média ela vai ser a própria velocidade que é constante e ela vai coincidir com a velocidade instantânea. Então, quando ele diz aqui, ó, se liga aqui, que a velocidade instantânea de um objeto é sempre não, ela pode até ser, né, em uma situação que eu falei agora, mas ela não é sempre. Não é sempre igual, então isso aqui é falso. Beleza. 2. Segunda afirmativa aqui. Um objeto em movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, possui aceleração constante diferente de zero. Pronto, essa daqui é a própria definição de movimento retilíneo uniformemente variado. A gente vai ter um movimento com aceleração constante, ou seja, a taxa de variação da velocidade ela é constante. Eu vou ter variações de velocidades iguais em intervalos de tempos iguais. Beleza? Então, tá correto. Um objeto em movimento retilíneo uniformemente variado possui aceleração constante diferente de zero. Verdade. Verdade aqui. Vou colocar outra caneta. Verdade. Show. Próximo. Se a aceleração de um objeto é constante e ele inicia o movimento do repouso, o gráfico de velocidade versus tempo será uma reta inclinada e o gráfico de deslocamento versus tempo será uma parábola. Moçada, isso aqui tá certo, ó. Se liga aqui. Se eu puser aqui, ó, olha só, colocar dois eixos aqui velocidade e aqui tempo, e nesse aqui de baixo, se liga aqui. Olha só. Aqui eu vou colocar o tempo e aqui eu vou colocar o espaço percorrido. No caso do movimento uniformemente variado, eu vou ter que a função horária da velocidade, ela vai ser essa expressão aqui, ó. Vou considerar uma aceleração positiva. Então eu vou ter que esse ponto corresponde à velocidade inicial e eu vou ter aqui uma reta crescente, no caso aqui de uma aceleração positiva, beleza? Já no caso do gráfico do espaço pelo tempo, eu vou ter uma função horária dada por essa expressão, S igual a S0 mais V0 vezes T, mais 1 meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Beleza. Nesse caso aqui eu tenho um termo quadrático, então, tenho esse termo aqui quadrático, olha só. Então eu vou ter que, essa função vai ser uma função de segundo grau e vai ter como gráfico uma parábola, certo? Se a aceleração ela é positiva, se o A ela é positivo, se o coeficiente aqui do termo quadrático é positivo, eu vou ter a concavidade voltada para cima. Então eu vou ter uma situação desse tipo aqui, ó. Se liga aqui. Uma situação desse tipo, mais ou menos assim, ó. Ok? Onde nesse caso aqui eu vou ter a posição inicial. Tranquilo? A inclinação desse gráfico, né, a tangente a esse gráfico em cada ponto vai me dar aqui a velocidade, beleza? Então, se eu pegar uma tangente aqui nesse ponto, ó, deixa eu colocar de vermelho para te explicar melhor. Se eu puser aqui uma tangente nesse ponto, essa inclinação, a inclinação dessa reta tangente, ela vai me dar a velocidade. Tanto é ó, que aqui, nessa parte de baixo, se eu tenho uma inclinação nula, eu vou ter uma velocidade também nula, beleza? Ok, então essa daqui está correta. Essa aqui, verdadeira. A variação temporal da aceleração de um móvel diverge quando a velocidade varia continuamente. Se a velocidade varia continuamente, como ele está dizendo aqui, ó, significa dizer que eu tenho uma aceleração constante. Eu vou ter variações de velocidades iguais, intervalos de tempos iguais, ou seja, a velocidade está variando continuamente. Isso quer dizer que eu vou ter uma aceleração constante, eu vou ter um movimento uniformemente variado. Então essa aqui está falsa. Um pouquinho estranha essa daqui. Então essa aqui falsa. Olha só, vou colocar aqui o F vermelho. E por último, ele diz o seguinte: o módulo da velocidade alterna a direção do movimento quando a aceleração é constante. Bom, na verdade não. Quando a aceleração ela
é constante, e se eu tiver ali aceleração e velocidade, dois vetores apontando no mesmo sentido, né, eu vou ter aqui que a velocidade, o módulo da velocidade, ela vai crescer indefinidamente. Então, essa está estranha, eu vou considerar falsa, quando ele fala que o módulo da velocidade alterna a direção do movimento quando há aceleração constante, ou não, o que vai acontecer é o seguinte, se eu tiver ali um movimento que tem inicialmente uma velocidade e a aceleração apontando em sentidos contrários, pode ser que isso faça com que ocorra a inversão do sentido do movimento, ok? Mas do jeito que ele colocou aqui, torna falsa essa assertiva. Então essa daqui também falsa. E o nosso gabarito é VVFF. Isso está onde? Ah, não, tem mais um aqui em cima que eu não tinha visto. Nosso gabarito é FVVFF. Vamos ver onde é que está isso. FVV. Aqui tem V, não é? Está aqui. FVVFF. A alternativa é a nossa alternativa, nosso gabarito para essa questão aqui, beleza? Essa daqui foi a questão 3 da prova do concurso de professor da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Vamos agora para a próxima questão.